Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre o referencial teórico ou a revisão de literatura. A maioria das pessoas já deve ter visto em algum momento sobre projeto de pesquisa e, apesar de não existir um modelo fixo, porque isso depende um pouco da área, do edital, do curso, a gente sabe, por exemplo, que o texto da introdução vem antes do texto de materiais e métodos. Mas eu tenho uma sugestão um pouquinho diferente, não na ordem do texto, mas na ordem das ações que você vai executar para escrever o seu projeto de pesquisa. Então, nesse slide, eu trago o que eu considero uma evolução da elaboração do projeto de pesquisa, que não é exatamente a mesma ordem que o texto vai ser apresentado. No vídeo anterior, a gente conversou sobre tema e problema. Eu falei sobre a importância de escolher um tema e um problema com o qual você tem afinidade e o mínimo de conhecimento prévio para poder prestar contribuições. E eu também mencionei que para isso você precisa ler bastante, porque a leitura vai fazer com que você consolide o seu problema, pense nas justificativas, na relevância desse problema e pense em quais equipamentos, em quais métodos você vai precisar se basear para atingir os seus objetivos. Então, na verdade, esse levantamento do referencial teórico, ele começa não necessariamente depois de estabelecer o tema e o problema, mas ele pode começar junto, ele pode ir caminhando paralelamente à sua definição do tema e problema. Porque é estudando a literatura que você vai conseguir embasar o seu problema de pesquisa, formular uma justificativa, ou seja, vislumbrar a relevância científica da sua pergunta de pesquisa, pensar nas hipóteses do seu trabalho e também já ter noção dos métodos necessários. Em seguida, a gente vai pensar sobre as hipóteses e os objetivos do trabalho, que devem ser baseados no referencial teórico e não somente na sua experiência prática e pessoal. Por isso a importância da gente começar a levantar esse referencial teórico antes de pensar nos objetivos. Em seguida, a gente vai pensar nos métodos necessários para atingir esses objetivos. E mais uma vez, o levantamento do referencial teórico pode me ajudar muito na escrita desta parte. E por último, eu deixo para escrever a introdução, que vai trazer os antecedentes da literatura sobre o assunto, vai trazer a própria problematização da minha pesquisa, do meu projeto de pesquisa, e vai trazer as justificativas para a elaboração dessa pesquisa. Claro que na hora de apresentar essa introdução não vai estar lá no final, mas deixar para escrever o texto final da introdução depois que você escreveu a seção de materiais e métodos, faz com que o seu texto fique mais coeso, porque a sua ideia já vai estar mais madura em relação ao seu projeto de pesquisa. O referencial teórico ou a revisão de literatura responde esta pergunta: baseado em quê? Então, enquanto no tema e no problema nós respondemos a pergunta o que, ou seja, o que você pretende estudar, nessa fase do referencial teórico a gente vai buscar os porquês de estudar o que a gente escolheu estudar. Então, baseado em quê? O referencial teórico, ele vai orientar o estudo, ele previne erros, ele amplia o seu conhecimento sobre o assunto, ajuda a formular as hipóteses do projeto de pesquisa, detecta conceitos-chave, constrói o panorama teórico sobre o assunto, estabelece a necessidade da pesquisa, ou seja, a relevância do meu problema de pesquisa e indica métodos de coleta de dados. Então, a busca pela literatura, ela não pode ser uma coisa pontual. De verdade, ela acontece durante todo o processo de elaboração do projeto de pesquisa, porque vai me ajudar em todas as etapas da elaboração desse projeto.
Falamos um pouco agora de justificativa. A justificativa, ela é a resposta do porquê. O porquê fazer essa pesquisa. Por que esta pergunta de pesquisa, essa pergunta do meu projeto é interessante, é relevante? Quais fatos mostram que o tema precisa ser estudado? E presta bem atenção nisso que eu coloquei aqui. Quais fatos mostram que o tema precisa ser estudado? Então, a justificativa, ela não basta dizer que nunca foi estudado antes. Nunca foi estudado antes me mostra a novidade daquele tema e daquele problema de pesquisa, não a importância de se fazer. E a justificativa tem que ser baseada em fatos, então deve-se mostrar com fatos e argumentos previamente baseados na literatura científica por que o problema a ser estudado é relevante. Ah, mas nessa fase então eu não posso trazer a minha experiência pessoal? Você pode trazer a sua experiência pessoal, mas só ela não basta. Você precisa construir a partir do referencial teórico a sua justificativa. Nessa fase, você não precisa escrever o texto final da justificativa. Você pode começar a pensar na relevância do seu problema de pesquisa. Então, construir a justificativa é um processo, não é algo pontual. Dependendo da área, é pedido para que o texto do referencial teórico, o texto da introdução, seja separado do texto da justificativa. Então, em algumas áreas, em alguns cursos ou em alguns editais, vai pedir que você tenha uma introdução geral, depois um item sobre a revisão de literatura, depois um item sobre a justificativa. Essa não é uma tendência muito utilizada, tá? Normalmente, você pode colocar, principalmente na área biológica, na área da saúde, você pode colocar a sua justificativa dentro da sua introdução. A sua introdução nada mais é do que a problematização e a construção da sua justificativa, da justificativa do seu problema de pesquisa. A perspectiva teórica ela é importante antes de você continuar o processo de elaboração do seu projeto de pesquisa, porque sem essa perspectiva teórica, às vezes a sua pesquisa pode ficar sem sentido. Você pode estar cometendo erros sem saber, ou você pode estar sendo redundante, propondo algo redundante sem saber. Aqui eu trago um exemplo que eu retirei do livro Metodologia de Pesquisa, de Saint-Pierre e colaboradores. Então, imagine que o seu objetivo é mostrar que determinado tipo de personalidade aumenta a possibilidade de que o indivíduo seja líder. Entretanto, a literatura já mostrou que liderança é o produto da interação de 3 elementos: características do líder, características dos seguidores e situação. Então imagina, se você não fez um levantamento do referencial teórico, você não estudou a literatura sobre o assunto e você de cara já começa, já propõe uma pesquisa onde você está levantando só um fator, isso já caiu por terra, a literatura já derrubou isso. Então a sua pesquisa, que vai dar trabalho de fazer, vai tomar o seu tempo, ela não vai fazer sentido no final. Essa é uma pergunta muito comum para quem está começando a fazer um projeto de pesquisa, quem está fazendo um projeto de pesquisa pela primeira vez. Eu tenho que levantar toda a literatura sobre o assunto? E a resposta é não. Principalmente se a gente estiver falando de projetos na área biológica, na área da saúde. Você deve estudar o assunto. Então, o levantamento da literatura ele serve para você estudar o assunto a partir dos estudos mais relevantes sobre o seu tema, que ajude a construir o problema de pesquisa e mostrar a sua relevância científica. A literatura que você vai levantar durante o processo de elaboração do seu projeto de pesquisa vai ser base para a construção da introdução mais tarde. E por isso, eu volto a dizer que eu sugiro que você deixe para escrever o texto da introdução
Por último, uma outra pergunta muito comum de acontecer: posso procurar apenas textos em português? E eu acho que esse não é mais enfático ainda. Descubra em qual língua tem o maior número de publicações sobre o assunto que você quer pesquisar. Geralmente é a língua inglesa. Na área da saúde, os textos mais atuais, das descobertas mais importantes, eles estão em inglês. Então, se você procurar só textos em português, você vai perder a maior parte do que se sabe sobre esse assunto hoje. Mas, dependendo da área de estudo, essa língua pode variar, né? Então, dependendo da área e do objeto de estudo, os textos mais importantes podem estar em francês, podem estar em alemão. Não dominar a língua hoje não é desculpa para não pesquisar nessa língua, para não colocar essa literatura, não considerar essa literatura no seu trabalho. E hoje a gente tem diferentes ferramentas para ajudar nisso, né? O Google Tradutor, por exemplo, evoluiu bastante. Antigamente ele era bem ruim, mas hoje ele evoluiu bastante e dá para ajudar muito quem não domina a língua inglesa ou outra língua. Aqui eu trago uma definição do que é revisão de literatura retirada do livro Metodologia de Pesquisa de Saint-Pierre e colaboradores. Então, o que esse livro coloca? Ele coloca que a revisão da literatura consiste em detectar, consultar e obter a bibliografia e outros materiais úteis para o propósito do estudo, dos quais extraímos e sintetizamos informação relevante e necessária para o problema de pesquisa. E aqui não é à toa que eu grifei, extraímos e sintetizamos informação relevante. Fazer o levantamento da literatura, fazer a revisão de literatura, o levantamento do referencial teórico, não é simplesmente entrar num site de busca, buscar os artigos e ler os artigos. Eu preciso ser capaz de extrair as informações relevantes para o meu estudo, para o meu projeto de pesquisa, e eu preciso ser capaz de sintetizar essas informações e, de certa forma, organizar essas informações que eu vou extrair de uma série de artigos, por exemplo, de uma série de textos. Se a gente não conseguir extrair as informações relevantes, sintetizar e organizar adequadamente, a gente vai ter mais dificuldades depois na hora de escrever a nossa introdução e, quando for executar a pesquisa, de escrever a nossa discussão, que eu não vou falar sobre discussão, porque não entra num projeto de pesquisa, claro, mas a revisão de literatura também vai ajudar depois nessa fase posterior lá da pesquisa. Como é que eu faço então para extrair, sintetizar e organizar essas informações relevantes dos textos que eu estou levantando? Vou trazer algumas dicas aqui para vocês. A mais básica de todas: faça um fichamento. Lá na escola a gente aprendeu a fazer fichamento e nunca imaginou que ele pudesse ser tão importante assim até na fase de elaboração de um projeto, né? Então aqui eu trouxe 3 exemplos de tipos de fichamento que podem ajudar na hora que a gente está fazendo essa revisão de literatura. Então o primeiro é o fichamento clássico, o fichamento textual, onde a gente vai fazer meio que um resumo das informações ali do texto. Um fichamento de citação, onde a gente extrai trechos desse texto que a gente acha importantes, acha interessante, que a gente acha, por exemplo, que pode usar depois na escrita do nosso texto, mas a gente extrai literalmente. Então, vocês podem perceber que está entre aspas e tem inclusive o número da página de onde eu tirei essa citação. E o fichamento bibliográfico, que é parecido com o de citação, mas ao invés de escrever exatamente como está no texto, eu escrevo com as minhas palavras. Então, eu escrevo esses determinados trechos
que eu acho que são importantes, né? Ou seja, os elementos chaves que vão ser importantes depois para compor o meu texto, e eu vou também identificando ali de que página eu retirei essas informações. Qual é melhor? Não existe um melhor ou um pior. Depende do que vai funcionar melhor para você. O importante é ter essa capacidade de extrair as informações mais relevantes do texto e organizá-las de alguma forma. Uma segunda dica, e essa dica ela é importante principalmente para quem estiver construindo um panorama teórico sobre determinado assunto, é fazer um mapa conceitual. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um mapa conceitual sobre o sistema endócrino. Então, no primeiro quadrinho lá em cima, a gente tem escrito sistema endócrino e vai desdobrar a partir dessas demais caixinhas informações que vão me ajudar a construir os conceitos, a teoria em torno do sistema endócrino. Então, eu não vou ler ele inteiro, vou ler só um pedacinho para quem não está acostumado com o mapa conceitual entender minimamente como é que ele funciona. Então, a setinha que desce ali a partir do sistema endócrino está escrito, então, formado por glândulas endócrinas. Seguindo para o lado direito, essas glândulas endócrinas produzem hormônios que podem ser de ação específica ou não específica. Seguindo agora de glândulas endócrinas para baixo, deixa eu ver se eu consigo ativar aqui. Então, seguindo de glândulas endócrinas para baixo, a gente tem que as glândulas endócrinas são localizadas ou estão localizadas na pelve, no períneo, no tórax, na cabeça, no pescoço ou no abdômen. As glândulas endócrinas localizadas na pelve e no períneo estão nos ovários e nos testículos. Nos ovários, elas vão produzir estrógeno e progesterona. Nos testículos, elas vão produzir estrógeno e progesterona, e nos testículos elas vão produzir testosterona. Então, só um exemplo de como funciona um mapa conceitual. É um resumo bastante fácil depois da gente conseguir fazer toda essa construção dessa fundamentação teórica. Uma terceira dica para organizar o seu referencial teórico é usar um índice vertebrado. O que é esse índice vertebrado? Eu retirei esse exemplo também do livro de metodologia da pesquisa de Sampieri. Então, no que constitui fazer esse índice vertebrado? Eu vou meio que mapear o conteúdo que tem nos textos que eu estou levantando na minha revisão de literatura. Então, aqui eu começo colocando um tema geral, que, claro, vai ter a ver com o tema geral do meu projeto de pesquisa. Eu posso dividir esse tema geral em subtemas que são importantes para formar em conjunto o meu tema geral. Dentro de cada tema, se for necessário, eu ainda consigo subdividir em mais subtemas, e na coluna da direita a gente tem as referências. Então eu vou elencar ali as minhas referências, que aqui está como referência 1, 2, 3, 4, 5, mas que você pode, por exemplo, colocar o nome do autor e o ano, né? E aí você vai criando essas ligações entre os temas e a referência. Então, por exemplo, eu sei que o Silva 2020 está falando sobre efeito do exercício físico na produção de hormônios. Então, a hora que eu for escrever sobre produção de hormônios, eu venho aqui, olho, eu sei que eu vou ter que retomar esse texto aqui. Então, de verdade, ele pode funcionar muitíssimo bem em conjunto com o seu fichamento, porque o fichamento acaba sendo um resumo do seu texto, certo? Um resumo do texto que você leu, um resumo
do artigo que você levantou. Só que aí imagina que você vai ler vários artigos, você vai ter várias fichas. Depois, como é que você vai localizar em qual texto estava aquele assunto, sobre aquele tema específico que você precisa agora para construir a sua introdução? Então, esse índice vertebrado pode te ajudar muito nessa organização. Você vem aqui, olha qual referência está falando sobre determinado tema e aí você retoma o fichamento que você fez dessa referência. E por último, talvez seja uma das dicas mais importantes para quem ainda não usa, use um gerenciador de artigos e referências. Facilita muito, muito, muito a nossa vida. Então eu coloquei aqui alguns exemplos de gerenciadores de referências. A gente tem o Mendeley, né, o SciWheel, o Zotero e o EndNote. Eu particularmente uso o Mendeley. Ele é gratuito e o EndNote também tem uma versão gratuita, uma versão paga. Existem outros gerenciadores, fiquem atentos porque alguns são pagos, outros não. E o que esses gerenciadores oferecem para a gente? Eles vão organizar as nossas referências, então eu consigo montar um banco de artigos, inclusive com textos completos dentro deles. Claro que depende da disponibilidade desse texto completo, né? Se for um texto fechado, um texto pago e a sua universidade não assinar essa revista na base de dados, você não vai conseguir baixar o artigo completo. Então, não é que o gerenciador de referências abre os artigos que são fechados. Mas no caso dos artigos abertos, ele baixa a referência junto com o artigo completo. E caso você também tenha os artigos completos, você consegue ir alimentando esses gerenciadores de referência. Então, nesse gerenciador, você consegue organizar os seus artigos, separar em pastas por temas específicos, por exemplo. E a hora que você for escrever o texto, ele pode, inclusive, fazer a formatação das citações e das referências bibliográficas de acordo com uma série de normas diferentes. Então, por exemplo, os textos em português é muito comum se pedir que as referências e citações se baseiem nas normas da ABNT. Você escolhe no seu gerenciador de referências a ABNT, ele já vai formatar a sua citação e as suas referências no seu texto. Então, usar um gerenciador de referências traz muitas vantagens. Vamos puxar aqui um assunto sobre essa questão do texto completo. Isso é importantíssimo. Eu preciso ter acesso ao texto completo para eu poder usá-lo no meu trabalho. É muito complicado a gente se basear só nas informações do resumo. O nome já diz, é um resumo, não tem todas as informações. Então, o ideal é que eu sempre busque o texto completo. Hoje em dia, a gente tem várias opções para chegar até o texto completo. A gente tem os textos que já são abertos, né? Que são publicados em Open Access nas revistas, então eles são abertos, qualquer um pode ter acesso e baixar e salvar o PDF do texto. Mas, infelizmente, a gente ainda tem boa parte dos textos que são fechados, que você precisa assinar a revista ou comprar o artigo. E para nós no Brasil, esse valor é caríssimo. As principais universidades, elas acabam assinando muitos periódicos, né, em muitas bases de dados. Então, se você pesquisar por esses artigos a partir dos computadores da universidade, você vai ter acesso a uma série de artigos que são abertos, né? Existe, por exemplo, nessa época de pandemia, a possibilidade de você acessar via VPN, né? Então, é como se o seu computador ganhasse um IP dos computadores da universidade para você poder ter acesso a isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque não é esse o objetivo do vídeo, mas quem precisar de mais orientação sobre isso, deixa um comentário que eu indico, por exemplo, o canal da biblioteca, do Sistema Único de Bibliotecas da Unicamp, que explica bastante coisa sobre isso.
Uma outra possibilidade é você tentar escrever diretamente para o autor. Geralmente o artigo traz o contato de pelo menos um dos autores. Não tenha vergonha de escrever para o autor pedindo o artigo. Muitas vezes ele vai te mandar uma cópia desse artigo ou uma versão pré-publicação que pode ser divulgada. Então não hesite em escrever para o autor do artigo. E uma outra possibilidade é o ResearchGate. O ResearchGate é como se fosse uma rede social de pesquisadores. Você, para fazer parte do ResearchGate, precisa ter um e-mail institucional. Criando a sua conta, você também consegue solicitar os textos completos diretamente para os autores. Então, a gente tem várias possibilidades, inclusive as que não são tão bem vistas pelos editores, né, pelas revistas, que é o Sci-Hub. Mas a gente tem várias possibilidades de conseguir o texto completo. Então não existe desculpa para dizer eu não achei, eu não consegui. Muitas bibliotecas têm um sistema de commute, enfim. Vá atrás do texto completo, use um gerenciador de referências, organize os seus artigos em pastas por assunto, que isso vai te ajudar bastante na hora de construir a sua introdução, na hora de fazer a sua discussão quando a sua pesquisa estiver pronta. Espero que essas dicas ajudem vocês. Depois comentem se vocês usam algumas, qual funciona melhor, se vocês conhecerem algumas dicas para facilitar esse processo do levantamento bibliográfico, vocês podem deixar aí nos comentários. Antes de finalizar, eu não vou abordar especificamente como se busca artigos na literatura, mas quem precisar também pode procurar nos sites das bibliotecas das universidades mais importantes, que eles oferecem treinamento nesse sentido, ou deixe um comentário que eu acabo também indicando algum para vocês.